Olá, hoje é dia 23 de maio, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de continuar meditando com vocês na maravilhosa epístola às 7 igrejas, o livro de Apocalipse. Para quem esta carta foi escrita? Para quem este livro maravilhoso foi escrito? Ele foi escrito, a gente sabe, para você e para mim, para todos os irmãos e irmãs de hoje em dia. Você vai encontrar determinados livros onde eles vão contar uma história impressionante baseada no livro de Apocalipse. Por exemplo, você vai encontrar livros onde as pessoas vão encontrar a Segunda Guerra Mundial, a guerra que começou aqui na Europa, no livro de Apocalipse. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você: qual seria o interesse para as 7 igrejas da Ásia Menor de receber um livro que falava da Segunda Guerra Mundial? Qual interesse teria para eles? Nenhum interesse. E a gente sabe muito bem que esse livro foi escrito primeiramente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Como elas são 7, a gente percebe que é uma plenitude aí envolvida neste 7. Você vai encontrar 7 várias vezes aí. 7 para Jesus e também para a igreja. Isso quer dizer que essa carta foi escrita primeiramente para a igreja perseguida. Interessante que você vai ler no livro de 2 Timóteo 3:12, o seguinte: todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isso quer dizer que os irmãos daquela época eram perseguidos por causa do testemunho de Jesus Cristo, e hoje ainda nós também seremos perseguidos se quisermos viver uma vida de devoção. Então, esta carta de Apocalipse, este livro de Apocalipse, não foi só escrito para o final dos tempos, foi escrito para todos os tempos. Durante toda essa dispensação, a igreja perseguida vai ser consolada pela leitura deste livro. Não só para falar das guerras de Napoleão. Muita gente já disse também que muito do que está escrito no livro de Apocalipse falava da guerra de Napoleão. Agora eu faço de novo essa pergunta para você: que interesse teria para os irmãos que viveram na Ásia Menor há 2000 anos atrás as guerras contra Napoleão? As guerras travadas pelo Império Romano, a perseguição do Império Romano, tinham grande interesse para aqueles irmãos, mas não as guerras napoleônicas e nem a Segunda Guerra Mundial. Foi válida para aquela época, foi válida para os irmãos que foram talvez perseguidos durante a época do Napoleão, ou então para os irmãos que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, e para todos os irmãos e irmãs que são perseguidos hoje no mundo. A gente sabe que no final de todas as coisas, o que está escrito em Apocalipse e em toda a palavra de Deus, inclusive no livro de Mateus e de 1ª e 2ª Tessalonicenses, vai acontecer. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, 29 e 30. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É o que diz Mateus 24. Jesus está falando aqui sobre o último dia. Mas no livro de Apocalipse não existe nada dizendo que tudo que está ali vai ser para o último dia. No que concerne as 3 listas de 7 coisas: 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. No final, é claro, você percebe que há um julgamento. Aliás, no livro de Apocalipse, você vai encontrar no final de quando há uma devoção, uns cânticos entoados ao Senhor, você vai encontrar ali, então, um tempo do fim. Você vê isso no capítulo 7, vê no capítulo 11, no capítulo 14, no capítulo 19, no capítulo 21. Você vai encontrar esse final acontecendo. Mas o que está escrito em Apocalipse é por agora mesmo, está escrito bientôt em francês. É para agora, é para cada um de nós e é para agora. Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Então isso quer dizer que todos os textos de Apocalipse são escritos para a igreja de Cristo em todo o tempo. Aliás, não foi por acaso que o número 7 foi escolhido. Havia outras igrejas na Ásia Menor, mas ela foi enviada a 7 igrejas. Não 8 nem 9, mas 7. Porque estas igrejas representam a plenitude da igreja de Cristo em todos os tempos.
Apocalipse 22:18, declaro solenemente a todos os que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. Então, cuidado com aquilo que você está acrescentando. Percebe que os dois últimos textos que a gente leu está dizendo que esta profecia é para todo aquele que ouve, que lê ou que ouve esta profecia. Aliás, na época em que Apocalipse foi escrito, eles ouviam mais do que liam, né? Porque não havia, assim, como vocês estão vendo aqui atrás, dos meus livros, ali na frente também tem, do lado também tem, uma cópia diferentes, várias cópias do mesmo livro você pode ter. Não, você não tinha várias cópias de Apocalipse, você tinha uma carta que era lida ao povo da igreja. As cartas eram circulares, como a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita em Colossos, mas também foi escrita nas cidades vizinhas de Colossos. Percebe, então, que este livro, esta mensagem, foi primeiramente para as 7 igrejas da Ásia e depois ela é para todo aquele que lê ou que ouve a profecia deste livro. Então, este livro é extremamente atual. Não só para a guerra do Napoleão aqui na Europa, ou as guerras da Segunda Guerra, as batalhas da Segunda Guerra Mundial, ou talvez o que está acontecendo agora no leste da Europa. Este livro será válido todo o tempo enquanto a igreja estiver aqui e Jesus não estiver voltado. Que Deus te abençoe.